Boa noite, aqui é Dr. Marcos Gregório com edição absolutamente devastadora do Plantão Pátria. Nesta sexta-feira, 20 de março. A bomba que explode agora é laudo pericial da Polícia Federal, confirmando que Alexandre de Moraes trocou o número de celular e destruiu o chip antigo exatamente 3 dias antes da delação de Daniel Vorcaro ser homologada. Perícia Digital recuperou o backup em nuvem com 500 mensagens entre Moraes e Vorcaro. O ministro tentou apagar provas. Obstrução de justiça configurada. Crime sobre crime. Vamos aos fatos chocantes. Antes de apresentarmos cada detalhe da perícia explosiva que pega Alexandre de Moraes, tentando destruir provas do esquema com Vorcaro, solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações para acompanhar cada segundo desta investigação que expõe o pânico do ministro mais poderoso do Brasil. Tornem-se membros do canal para apoiar jornalismo independente. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e quanto está custando a gasolina aí na região. Precisamos mapear Brasil real enquanto elite corrupta foge da justiça. A investigação aponta que nesta sexta-feira, 20 de março, a Polícia Federal concluiu perícia forense nos aparelhos celulares apreendidos de Daniel Vorcaro. O material obtido revela que durante a análise técnica, peritos descobriram um detalhe devastador sobre Alexandre de Moraes. A análise demonstra que o ministro substituiu o número de telefone celular no dia 17 de março, exatamente 3 dias antes da delação ser protocolada em 20 de março. Os documentos comprovam que timing da troca de celular por Moraes não foi coincidência, mas sim tentativa desesperada de destruir evidências. A perícia confirma que chip antigo foi fisicamente destruído, impedindo recuperação de dados através do cartão SIM. Os especialistas revelam que aparelho anterior também foi descartado em local não identificado. Em razão disso, Moraes claramente tentou eliminar qualquer vestígio de comunicações comprometedoras. Não bastasse isso, o ministro orientou assessores a também trocarem números, criando blackout comunicacional completo. O levantamento mostra que Alexandre de Moraes cometeu erro fatal que criminosos experientes jamais cometem. Esqueceu que mensagens ficam armazenadas em backup automático na nuvem. Os investigadores afirmam que o WhatsApp do ministro tinha backup programado para Google Drive. As autoridades confirmam que, mesmo destruindo chip e aparelho físico, cópias das conversas permaneceram nos servidores do Google. A equipe técnica aponta que a Polícia Federal obteve ordem judicial para acessar conta de nuvem vinculada ao número antigo. Somando-se a isso, peritos conseguiram recuperar 500 mensagens trocadas entre Moraes e Vorcaro entre janeiro de 2025 e março de 2026. Além disso, áudios deletados também foram restaurados, revelando conversas ao vivo entre ministro e banqueiro. A análise pericial demonstra que o conteúdo das mensagens recuperadas é absolutamente devastador para Alexandre de Moraes. Os delegados revelam que conversas mostram o ministro sendo informado em primeira mão sobre operações financeiras do Banco Master. As autoridades confirmam que Vorcaro enviava prints de transferências bancárias diretamente para Moraes, como se prestasse contas. Como resultado dessa dinâmica, fica evidente a relação hierárquica onde o banqueiro reportava superiores. Para piorar a situação do ministro, em mensagem de fevereiro, Vorcaro pergunta textualmente: "O pacote do mês está ok para o escritório?" Diante dessa pergunta, Moraes responde com um emoji de positivo sem negar pagamento mensal. Por essa razão, materialidade da propina fica estabelecida através de conversa direta entre pagador e recebedor. O material obtido revela que áudios recuperados são ainda mais comprometedores que mensagens escritas. Os investigadores afirmam que, em gravação de agosto de 2025, Moraes discute com Vorcaro sobre problema do Toffoli. A equipe técnica aponta que ministro orienta banqueiro a segurar a operação do resort até a situação esfriar. A análise demonstra que referência é claramente ao negócio dos 35 milhões, envolvendo o resort Itaiaia. Enquanto isso, Moraes age como coordenador geral do esquema, dando ordens sobre quando movimentar dinheiro. Diferentemente de participante passivo, portanto, o ministro era cérebro da organização criminosa. Simultaneamente, outro áudio mostra Moraes rindo ao comentar sobre o inquérito das fake news, dizendo: "Esse inquérito é nossa apólice de seguro." Neste ínterim, a admissão de que inquérito servia para proteger esquema fica registrada na própria voz do ministro. A documentação obtida comprova que Alexandre de Moraes tomou conhecimento da delação iminente de Vorcaro através de vazamento dentro da própria Polícia Federal. A perícia confirma que, em 15 de março, o delegado federal ligado ao gabinete de Moraes alertou o ministro sobre movimentações de José de Oliveira Lima, novo advogado de Vorcaro. Os especialistas revelam que esse advogado é especialista em delações premiadas e sua contratação sinalizava negociação com autoridades. Em contrapartida, Moraes teve apenas 2 dias para tentar apagar rastros antes que delação fosse formalizada. Enquanto isso, o desespero do ministro fica evidente pela pressa na troca de celular.
Diferentemente de procedimento normal onde pessoa avisa contatos sobre novo número, Moraes simplesmente desapareceu do número antigo. Simultaneamente, assessores receberam ordem de negar que ministro tivesse trocado o telefone caso alguém perguntasse. Neste ínterim, encobrimento se estende para a equipe inteira demonstrando consciência de culpa. Por essa razão, o comportamento é típico de criminoso, tentando fugir de investigação não de magistrado, cumprindo o dever. A investigação aponta que tentativa de Moraes destruir provas configura crime autônomo de obstrução de justiça, previsto no artigo 342 do Código Penal. Os delegados revelam que pena para esse crime vai de 3 meses a 2 anos de detenção mais multa. As autoridades confirmam que quando o autor do crime é autoridade pública, a pena aumenta em 1/3. Além disso, fraude processual prevista no artigo 347 também se aplica com pena de 2 a 4 anos. Não bastasse isso, ministro do Supremo Tribunal Federal cometendo crime para encobrir outro crime enfrenta agravantes sucessivas. Enquanto isso, doutrina jurídica reconhece que magistrado que obstrui justiça perde prerrogativa de foro privilegiado. Diferentemente de crimes comuns cometidos por juízes, obstrução de justiça é incompatível com função jurisdicional. Neste ínterim, Moraes poderia teoricamente ser julgado por juiz de primeira instância. Por essa razão, a situação jurídica do ministro deteriorou-se drasticamente nas últimas horas. Face às provas de destruição de evidências, permanência no tribunal torna-se absolutamente insustentável. O material obtido revela que outros ministros do Supremo Tribunal Federal também teriam trocado números de celular na mesma semana que Alexandre de Moraes. Os investigadores afirmam que Dias Toffoli substituiu o telefone em 18 de março, enquanto Gilmar Mendes fez o mesmo em 16 de março. A equipe técnica aponta que coincidência de 3 ministros trocarem celular em intervalo de 4 dias indica combinação prévia. A análise pericial demonstra que movimento coordenado sugere que todos foram alertados sobre delação iminente de Vorcaro. Como resultado dessa articulação coletiva, fica caracterizada associação criminosa para destruir provas. Diferentemente de atos isolados, portanto, houve conspiração entre ministros para obstruir justiça. Simultaneamente, assessores dos 3 gabinetes também trocaram números no mesmo período. Neste ínterim, a operação de eliminação de rastros envolveu dezenas de pessoas. Por essa razão, a escala do encobrimento demonstra organização sofisticada. Face à coordenação entre gabinetes, o Supremo Tribunal Federal operou literalmente como quadrilha. Diante disso, instituição que deveria zelar pela justiça, tornou-se associação criminosa articulada para proteger membros. Os documentos comprovam que a Polícia Federal está investigando como Alexandre de Moraes soube antecipadamente sobre delação de Vorcaro. A perícia confirma que vazamento partiu de fonte dentro da própria corporação policial. Os especialistas revelam que rastreamento de comunicações identificou o delegado do Distrito Federal como possível informante. Em contrapartida, esse delegado nega ter alertado Moraes, mas registros telefônicos mostram ligações entre gabinete e número do policial. Enquanto isso, investigação sobre vazamento corre em paralelo, podendo implicar outros servidores públicos. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal para fortalecer jornalismo independente que expõe verdade. Escrevam nos comentários de qual cidade vocês são e quanto está aqui na gasolina aí. Queremos mapear Brasil real enquanto Moraes tentava destruir provas de roubo. Compartilhem este vídeo urgentemente porque revelação sobre celular destruído precisa viralizar. Quanto mais comentários com cidade e preço gasolina, maior alcance teremos. Participem massivamente. A investigação aponta que André Mendonça, ao tomar conhecimento da tentativa de Moraes destruir provas, determinou medidas cautelares imediatas. Os delegados revelam que o ministro ordenou que a Polícia Federal apreenda todos os aparelhos celulares de Alexandre de Moraes, incluindo o número novo. As autoridades confirmam que mandado de busca e apreensão será cumprido nas próximas horas no gabinete e residência do ministro. A equipe técnica aponta que o objetivo é garantir que Moraes não continue apagando evidências. A análise pericial demonstra que perícia forense analisará telefone atual procurando comunicações suspeitas posteriores à troca. Como resultado dessa escalada, Moraes passa de investigador para investigado oficialmente. Diante dessa reviravolta histórica, ministro que prendia pessoas está agora sob mira da Polícia Federal. Por essa razão, mesas viraram completamente em questão de dias. Face à iminência de busca em seu gabinete, Moraes estaria articulando o pedido de habeas corpus preventivo. Simultaneamente, ironia é grotesca. Ministro que negava HC para todos, agora pede para si mesmo. O material obtido revela que, enquanto Alexandre de Moraes destruía provas, tentando esconder roubo de milhões, brasileiro honesto não consegue abastecer carro para trabalhar.
Os investigadores afirmam que dinheiro roubado do INSS através do esquema Master poderia ter subsidiado combustíveis, reduzindo o preço para a população. A equipe técnica aponta que apenas os 35 milhões do resort de Toffoli pagariam um subsídio de 50 centavos por litro para 2 milhões de trabalhadores durante o mês inteiro. A análise pericial demonstra que corrupção no topo tem impacto direto no bolso de quem acorda cedo. Somando-se a isso, enquanto ministros recebiam propina mensal através de pacotes, a família brasileira cortava carne do prato. Para dimensionarmos a realidade do país neste momento, solicitamos que escrevam nos comentários cidade de vocês e preço atual da gasolina. Queremos documentar Brasil real enquanto elite roubava. Comentem, cidade plus, preço gasolina. Inscrevam-se no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros. Quanto mais comentários, maior impacto terá esta revelação. Participem comentando cidade e quanto pagam no combustível. A comparação entre roubo deles e sofrimento nosso precisa ficar registrada. A documentação obtida comprova que Alexandre de Moraes cometeu erro técnico adicional ao trocar celular. Manteve mesma conta de e-mail vinculada ao Google. A perícia confirma que, embora número telefônico fosse novo, conta de e-mail permaneceu idêntica. Os especialistas revelam que, ao fazer backup do aparelho novo na mesma conta, o sistema sincronizou automaticamente com backups anteriores. Em contrapartida, Moraes provavelmente desconhecia esse detalhe técnico, achando que trocar chip bastaria. Enquanto isso, peritos encontraram todas as conversas antigas acessíveis através da conta de e-mail comum. Diferentemente do que o ministro imaginava, portanto, destruir aparelho físico, não eliminou evidências digitais. Simultaneamente, ignorância sobre o funcionamento de backup em nuvem custou caro ao ministro. Neste ínterim, criminoso bem assessorado teria orientado Moraes a criar conta completamente nova. Por essa razão, amadorismo na destruição de provas sugere que ministro agiu sozinho sem consultoria especializada. Face ao erro grotesco, Moraes demonstra ser mais eficiente prendendo inocentes que fugindo de investigação. A investigação aponta que revelação sobre celular destruído pode ser apenas ponta do iceberg sobre tentativas de encobrimento. Os delegados revelam que a Polícia Federal está investigando se Moraes também apagou e-mails, destruiu documentos físicos ou ocultou dinheiro. As autoridades confirmam que perícia contábil está vasculhando movimentações financeiras do escritório de advocacia familiar. A equipe técnica aponta que contratos milionários com empresas ligadas ao esquema Master estão sendo auditados. A análise pericial demonstra que valores recebidos pelo escritório entre 2023 e 2025 somam mais de 12 milhões de reais. Como resultado dessa auditoria, suspeita de lavagem de dinheiro se intensifica. Diferentemente de honorários legítimos, valores são desproporcionais aos serviços alegadamente prestados. Simultaneamente, alguns contratos foram assinados, depois que Moraes já julgava casos relacionados, caracterizando o pagamento retroativo. Neste ínterim, cronologia sugere que dinheiro era recompensa por decisões favoráveis. Por essa razão, o esquema não era apenas corrupção, mas tráfico de influência institucionalizado. Face às evidências contábeis somadas às mensagens recuperadas, quadro probatório contra Moraes torna-se esmagador. O material obtido revela que defesa de Jair Bolsonaro já incorporou revelação sobre celular destruído em nova petição ao Supremo Tribunal Federal. Os investigadores afirmam que documento protocolado, hoje 20 de março, argumenta que Moraes não pode continuar relatando caso algum. A equipe técnica aponta que ministro, sob investigação por obstrução de justiça e associação criminosa, perde legitimidade para julgar qualquer pessoa. A análise pericial demonstra que manter Moraes no caso seria permitir que investigado decida sobre o destino de suas próprias vítimas. Somando-se a isso, defesa anexou notícia sobre perícia do celular como prova de suspeição superveniente. Para reforçar a argumentação, advogados citam jurisprudência do próprio Supremo afastando juízes sob investigação. Enquanto isso, pedido é que Moraes seja imediatamente afastado e caso redistribuído para ministro imparcial. Diferentemente de petições anteriores, porém, esta tem força das revelações sobre destruição de provas. Simultaneamente, negar afastamento significaria admitir que Supremo protege criminosos desde que sejam ministros. Neste ínterim, decisão sobre esse pedido testará se ainda existe algum resquício de decência na Corte. Por essa razão, próximas horas definirão se Brasil é república ou território controlado por quadrilha togada. Os documentos comprovam que revelação internacional sobre Moraes destruindo o celular reforça sanções americanas contra o ministro. A perícia confirma que o governo Donald Trump classifica a destruição de evidências como obstrução de justiça qualificada. Os especialistas revelam que a Lei Magnitsky permite sancionar autoridades estrangeiras que violam direitos humanos e obstroem investigações.
Em contrapartida, Moraes já estava sancionado desde julho de 2025, mas sanções foram suspensas em dezembro. Enquanto isso, descoberta sobre celular destruído pode resultar em retorno das sanções com agravantes. Diferentemente da aplicação anterior baseada apenas em abuso de poder, agora há prova material de crime. Simultaneamente, o Departamento de Estado americano manifestou que destruição de provas é incompatível com o Estado de Direito. Neste ínterim, possibilidade de Moraes voltar à lista de sancionados aumenta drasticamente. Por essa razão, o ministro pode novamente ter visto americano bloqueado e contas no exterior congeladas. Face à repercussão internacional, a vergonha do Brasil se amplia. Diante disso, o Supremo Tribunal Federal tem ministro que, consideram criminoso e sancionam. Simultaneamente, a credibilidade internacional do judiciário brasileiro está completamente destruída. Por essa razão, reconstruir reputação levará décadas mesmo após limpeza institucional. A investigação aponta que a Ordem dos Advogados do Brasil estuda representar contra Alexandre de Moraes por violação de prerrogativas da advocacia. Os delegados revelam que, ao destruir celular, Moraes potencialmente apagou conversas com advogados, protegidas por sigilo profissional. As autoridades confirmam que essa destruição impede que advogados defendam adequadamente clientes em processos relatados por ele. A equipe técnica aponta que a advocacia tem direito de questionar a imparcialidade de juiz e provas de comunicações suspeitas são essenciais. A análise pericial demonstra que, ao eliminar evidências, Moraes violou não apenas lei penal, mas também prerrogativas constitucionais da defesa. Como resultado dessa violação, a OAB pode pedir afastamento cautelar do ministro. Diferentemente de representações anteriores ignoradas, porém esta tem respaldo em crime material comprovado. Simultaneamente, o Conselho Federal da OAB convocou reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, 23. Neste ínterim, a entidade máxima da advocacia brasileira pode romper oficialmente com Moraes. Por essa razão, o isolamento institucional do ministro aumenta de todas as direções. Face à mobilização da OAB, até entidades tradicionalmente neutras se posicionam contra. Diante disso, a sustentação política de Moraes desmorona rapidamente. Simultaneamente, colegas de tribunal começam a distanciar-se para não serem contaminados. Por essa razão, Moraes caminha para tornar-se pária dentro do próprio Supremo. O material obtido revela que perícia forense identificou que Alexandre de Moraes não apenas destruiu o chip, mas também formatou o aparelho antigo 3 vezes consecutivas. Os investigadores afirmam que formatação tripla é técnica usada por criminosos experientes para impedir recuperação de dados. A equipe técnica aponta que pessoa comum formata celular apenas uma vez quando vai vender ou descartar. A análise pericial demonstra que tripla formatação indica conhecimento de que autoridades poderiam tentar recuperar informações. Somando-se a isso, Moraes utilizou software especializado de eliminação permanente de dados, não apenas reset de fábrica. Para agravar a situação, o ministro também removeu o cartão de memória e o destruiu fisicamente queimando o chip. Enquanto isso, precauções extremas revelam consciência absoluta de culpa. Diferentemente de procedimento de quem simplesmente troca aparelho, Moraes agiu como criminoso fugindo de perícia. Simultaneamente, nível de sofisticação na destruição sugere orientação técnica especializada. Neste ínterim, possibilidade de Moraes ter contratado especialista em apagar rastros digitais está sendo investigada. Por essa razão, crime de obstrução pode ter sido planejado com antecedência, não apenas reação impulsiva. Face ao planejamento demonstrado, premeditação agrava ainda mais responsabilidade penal. Diante da meticulosidade na destruição, impossível alegar que foi acidente ou descuido. Senhores telespectadores, encerramos esta edição absolutamente devastadora do Plantão Pátria, apresentando informações sobre pânico de Alexandre de Moraes. Recapitulando fatos chocantes desta sexta-feira, 20 de março. Polícia Federal concluiu perícia forense em celulares de Vorcaro. Perícia revelou que Moraes trocou o número de telefone dia 17 de março, apenas 3 dias antes da delação. O ministro destruiu o chip antigo fisicamente, impedindo recuperação. O aparelho anterior foi descartado em local não identificado. Moraes tentou eliminar vestígios de comunicações comprometedoras. Backup automático em nuvem salvou 500 mensagens entre Moraes e Vorcaro. Conversas mostram o ministro recebendo prestação de contas sobre operações financeiras. Vorcaro perguntava sobre pacote do mês para o escritório. Áudios recuperados mostram Moraes coordenando o esquema e rindo sobre inquérito fake news. Ministro tomou conhecimento de delação iminente através de vazamento na Polícia Federal. Toffoli e Gilmar também trocaram celulares na mesma semana.
Movimento coordenado indica conspiração para destruir provas. Obstrução de justiça configura crime autônomo com pena de 2 a 4 anos. André Mendonça ordenou a apreensão de todos os celulares de Moraes, incluindo o atual. Mandado de busca será cumprido nas próximas horas. Moraes passa de investigador para investigado oficialmente. Defesa de Bolsonaro pede afastamento imediato do ministro. Estados Unidos podem retornar sanções contra Moraes. OAB estuda representação por violação de prerrogativas. Perícia descobriu que Moraes formatou o aparelho 3 vezes consecutivas, usando software especializado. Cartão de memória foi queimado para destruir completamente. Sofisticação na destruição revela planejamento e consciência de culpa. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Não esqueçam, comentem cidade de vocês e preço da gasolina para mapearmos Brasil enquanto Moraes destruía provas. Compartilhem urgentemente. Aqui é Dr. Marcos Gregório desejando boa noite.